Hoje nós vamos estudar a respeito de um tema importante, mais um tema importante, que é o pode morar, serei tua casa. Toda vez que vamos ministrar a palavra de Deus, eu costumo dizer que sempre oramos, pedimos discernimento ao Senhor para que Ele nos ajude qual o caminho trilhar em se tratando das temáticas por serem trazidas, né? Todas elas muito importantes para o nosso crescimento. E quando essa ardeu em nosso coração para trazermos no dia de hoje, a primeira coisa que eu pensei é o seguinte: quanto é importante que tenhamos essa consciência de que esse momento aqui juntos tem sua relevância, tem sua importância, é bíblico. Inclusive, durante a pregação eu vou estar fazendo menção novamente de um texto que farei menção agora, que é Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25 diz que não devemos fazer como alguns estavam fazendo, como de costume, deixando de se reunirem, não é? De cultuarem juntos ao Senhor. Então, estarmos juntos no templo físico é muito importante, porque é um momento que temos para termos comunhão uns com os outros, para sermos ministrados pela palavra, para oferecermos ao Senhor nesse espaço que foi preparado com esse intuito de oferecermos ao nosso Deus a nossa adoração, a nossa veneração, o nosso louvor. Mas é importante também que compreendamos que trazemos para o culto público aquilo que é uma realidade no nosso culto em secreto. Eu sempre costumo dizer, e também nos depararemos em um momento dessa ministração, com uma frase que eu costumo trazer comigo, que é fruto ou reflexo de uma das meditações que venho fazendo ao longo desses anos. Nós oferecemos ao Senhor no altar visível aquilo que é reflexo do nosso altar, que não é perceptível. Como assim? Um momento que temos no secreto com Deus, que só você e Deus sabem. Muitas vezes nem a sua família faz parte desse momento. Aquele momento que você entra no seu quarto em secreto, fecha a porta do quarto, vai orar, tem o seu momento de adorar ao Senhor, de louvar, né, de ser cheio da presença do Espírito Santo. E muitas vezes há familiares que até sabem que vocês estão fazendo aquilo no quarto, mas não necessariamente como, porque você tem aquele momento que é tão importante e reservado, que eu particularmente aconselho que todos nós venhamos a ter esse momento a sós com o Senhor. Como é importante que tenhamos essa prática diária. E eu repito, o culto em secreto é o culto que oferecemos ao Senhor quando não estamos sob os olhares alheios. É o momento que temos a sós com o Senhor. Como também cultuamos ao Senhor dando bom testemunho. Quando estamos entre pessoas e essas pessoas contemplam em nós, não perfeição, porque não há como sermos perfeitos, mas contemplam em nós a vivência de um caráter que é parecido com o de Cristo, que é aquilo que a Bíblia nos instrui. Isso também é o culto. Inclusive eu posso afirmar que é o culto racional, instruído pela palavra, que nós precisamos oferecer ao nosso Deus. Então será uma mensagem que nos fará mais uma vez refletirmos sobre isso, a importância de sabermos que esse lugar é importante, precisamos estar nesse lugar com frequência, unidos como o corpo de Cristo, mas que também somos templos ambulantes do Senhor. Como assim templos ambulantes? Cada um de nós aqui somos santuário da habitação do Senhor, e o Senhor espera que a gente viva continuamente adorando, glorificando a Ele e trazendo isso até como testemunho para os irmãos. Quando a gente vai amadurecendo o nosso relacionamento com Deus, vamos experimentando coisas tremendas, substanciais, que não são só conquistas materiais. É claro que a gente louva a Deus e sabe que é o Senhor que nos dá força para trabalhar, que é o Senhor que abre portas, que é o Senhor que de fato traz à tona também a prosperidade financeira. Louvado seja Deus, precisamos ser gratos e testemunharmos sim quanto a isso. Mas sabemos que não é só isso. É importante que a gente tenha essa vivência maravilhosa de adoração e de veneração ao Senhor. E foi por isso que inclusive incluímos essa imagem aí.
não é? Jesus entrando no nosso coração como uma morada que Ele tanto quer fazer parte, né, da nossa vida, e que a gente se esforce dia após dia para que isso seja uma realidade. Precisamos entender, à luz das Sagradas Escrituras, como o cristão pode viver sendo uma morada do Espírito Santo. E de antemão eu já digo que precisamos refletir o caráter de Deus, ou seja, o caráter de Deus precisa ser visto em nossas ações, e sendo lugar de adoração, de santidade e de comunhão. Então aqui temos do templo físico santuários do Senhor reunidos como o corpo dele. A gente entende isso, repito, o que trazemos aqui para oferecer ao Senhor já faz parte da nossa vivência no secreto, da nossa vivência diária. É uma extensão, né? É uma extensão daquilo que oferecemos a Deus. Em 1 Coríntios 6, versículo 19 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Que palavra tremenda que o apóstolo Paulo trouxe aos cristãos em Corinto. E ele deixa claro o seguinte: quando entregamos a nossa vida ao Senhor, e é claro, nos tornamos santuário da habitação do Senhor, quando a conversão é genuína, quando a entrega é total. Lá vai eu repetir novamente isso para que prossigamos a entender juntos. Não significa sermos perfeitos, mas significa nos apropriarmos dessa graça maravilhosa, bendita que o Senhor nos concede, através da qual em Cristo podemos ter uma vida de comunhão com Ele. Então, a primeira pergunta que faço para nós mesmos nessa noite: temos vivido essa vivência de templo do Espírito Santo? Temos buscado alimentar a presença do Senhor em nós? Temos dado vazão a Deus em nós? É interessante uma observação que me ocorreu aqui, enquanto fazia menção dessas primeiras palavras. Você sabia que a capacidade de se arrepender dos seus erros, ela vem justamente da presença? Qual é uma das certezas que temos de que o Espírito Santo ainda opera em nosso interior? É a capacidade de nos arrependermos dos nossos erros. Quando o nosso coração apresenta dureza, e é por isso que eu tenho muito medo da religiosidade. Por que medo da religiosidade? Porque se não vigiarmos, nós podemos em pouco tempo enveredar por esse caminho, que é o caminho das práticas de ritos, de dogmas, e a gente começa a achar, interessante é que isso vai se dando muitas vezes sem as pessoas perceberem. Elas começam a achar que pelo que elas fazem, elas vão merecer alguma coisa de Deus. Por exemplo, quando estão passando por alguma situação, o que é que elas dizem na oração? Mas Senhor, Tu tens visto, eu tenho ido à igreja. Mas Senhor, Tu tens visto, eu tenho dizimado. Como se essas práticas nos tornassem merecedores. E na verdade o motivo da existência dessas práticas não é para nos tornar merecedores, porque senão não haveria porquê da graça. A graça significa favor que recebemos da parte do Senhor imerecidamente. Então nós não merecemos a graça por virmos à igreja. A gente vem em reconhecimento desse amor da parte de Deus, e por isso que a gente separa o tempo para estarmos juntos, porque a gente pensa, olha, Deus valoriza esse momento. Se Deus valoriza esse momento, por amá-lo, eu também valorizarei. Então não é por achar que isso me tornará merecedor, mas é por entender que essa prática agrada a Deus, e se eu o amo, eu me submeto a ela. Então uma mente cristã pensa assim, mas a mente vã religiosa pensa que estar aqui nos torna merecedor, que fazer algo para Deus nos torna merecedor. E muitas vezes, quando observamos a direção que temos dado às nossas orações, de petições,
A gente precisa prestar muita atenção, porque a Bíblia fala: a boca diz do que o coração está cheio. Então, se o nosso coração está trilhando por um caminho de vã religiosidade, a gente começa a alegar as coisas para Deus. Ah, mas eu faço isso para ti. Quem disse que a gente faz para estar lançando isso para Deus, como se isso nos desse mérito para fazer o que muitas pessoas de maneira errada dizem que fazem, né? Pega Deus no colarinho, e Deus lá tem colarinho. Deus é poderoso, é santo, Ele é o único Deus. Quem não cabe a mim, pelo amor de Deus, Deus é Ele. Cabe a mim reconhecer o seu senhorio e me submeter às suas vontades. E a gente sabe que para tanto é necessário que tenhamos um coração contrito, quebrantado, arrependido e disposto a ser moldado por esse Deus. Em 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17, a palavra do Senhor diz: não sabeis vós, pois, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Gente, tem pessoas que perguntam assim: fulana ou fulano, talvez você já tenha sido perguntado em algum momento da sua vida com Cristo. Alguém chegou para você e perguntou: como é que você consegue ser feliz? Como é que a gente consegue ver esse riso no seu rosto, sabendo do que você está passando? As pessoas, elas não entendem. E quando eu digo sorriso no rosto, eu não estou dizendo que as aflições não nos doam. A gente continua sentindo dor, a gente se entristece, nós somos humanos. A diferença é que nós lutamos para que esses sentimentos e as sensações que tentam atrapalhar o nosso relacionamento com Deus, elas não prosperem em nós. Para tanto, é por isso que nós precisamos continuar dando lugar ao Espírito Santo, dando vazão ao Espírito Santo, alimentando o nosso relacionamento diário com Ele, porque isso é ser casa. Quando acabar aqui, eu imagino que a maioria, se não todos, vão para casa. Concordam comigo? Por que você vai para casa? Porque você tem um lugar para estar. Imagine que Deus quer estar em nossa vida, tendo um trono numa habitação tão linda, tão poderosa, que a descrição bíblica que há nos causa espanto. Ainda assim, por sua infinita misericórdia, Ele escolheu também habitar através do seu Espírito em nós. Que honra! Já parou para pensar que honra? Quem somos nós para termos a oportunidade de Deus se mover dentro de nós através do seu Espírito? Quem somos nós? Que dádiva é essa que Deus nos concede? Somos convocados por Ele, por Deus, para vivermos em reverência, respeito, consideração, pois carregamos a presença dEle a partir da nossa autêntica conversão. A partir do momento que a gente se converte, somos selados pelo Espírito. O que é o selo do Espírito? Nos tornamos morada, que não é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é outra coisa. O selo é a presença do Espírito em nós. O batismo com o Espírito Santo é uma ação sobrenatural proporcionada pelo Espírito Santo em nós, cuja evidência principal é orar em línguas estranhas. Veja a diferença que há. Necessidade de renovação espiritual já é uma outra coisa. É quando a gente precisa diariamente buscar a Deus para que o nosso espírito seja fortalecido e a nossa alma mortificada. E isso precisa se dar diariamente, é sem cessar. Todo dia é um novo dia de busca, uma nova oportunidade para a gente fortalecer o nosso relacionamento com Deus. E nós precisamos decidir isso diariamente. Por quê? Porque nós queremos que o Senhor esteja em nossa casa, que o Senhor habite dentro em nós. Se nós que somos falhos não gostamos de ser mal recebidos, lembre de algum momento que você foi chamado para a casa de alguém e essa pessoa te tratou da pior maneira. Não se preocupou com você sentar, não te perguntou se você queria sentar. Eu sei que nós somos exagerados, né? Quando alguém chega, a gente pergunta se quer água, se quer suco. Eu acho que isso aí é exagero nosso. Tem estados que isso não acontece. O sergipano, ele é um pouquinho exagerado nisso, né? Quer um doce,
Aí a gente oferece um monte de coisa quando alguém chega na nossa casa. Mas eu entendo que uma das coisas que mais fazem com que alguém se sinta bem em nosso lar é pelo menos a gente dizer: sente, fica à vontade. É sinal de que a gente quer que a pessoa se sinta íntima, à vontade, para que ela possa usufruir da atmosfera do ambiente do nosso lar. Quem não gosta de ser recebido? Lembrando que nós somos maus. A Bíblia diz que temos uma natureza que não é uma natureza que colabore com o que é divino. Por isso que nós precisamos diariamente mortificá-la. Então, se nós que somos maus gostamos de ser bem recebidos, imagine Deus sendo perfeito. Todo dia é dia de alimentarmos o nosso relacionamento com Ele, para que não só Ele conheça a sala do nosso coração, mas Ele conheça todos os ambientes, e que não tenha em nosso coração aquele lugar da bagunça. Nosso coração precisa todo ser visitado por Deus, transformado por Deus. O Senhor precisa ter acesso a todos os compartimentos, para que Ele possa operar dentro de nós coisas tremendas, maravilhosas, para que continuemos nos firmando nele. Em 2 Coríntios 7:1 diz: purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Eu repito, temor de Deus não é ter medo de Deus. Temor de Deus é ter respeito por Deus, e esse respeito por Deus se dá em amor. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra, para que pratiquemos essa virtude. Assim como o templo precisava ser limpo e santo, nós também precisamos purificar nosso coração. É importante que compreendamos que santidade não é religiosidade. São duas coisas completamente diferentes. Uma é boa e outra é nociva ou ruim. A gente precisa compreender a diferença que há entre essas duas coisas. Mateus 5, versículos 14 ao 16 diz: vós sois a luz do mundo. Olha que responsabilidade. Que responsabilidade. Vós sois a luz do mundo. Na verdade, quem é a luz? Jesus. Mas quando ele diz vós sois a luz do mundo, ele está dizendo: vocês têm a missão de refletirem a minha luz. Que responsabilidade. Então, se nós somos santuários da habitação do Senhor, precisamos refletir a luz de Cristo ao mundo. Nós não temos luz própria, nós refletimos a luz de Cristo ao mundo. E olha o que o texto continua dizendo: uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. É inevitável que você, que é templo vivo do Senhor, cheio do Espírito Santo, que reflete a luz do Senhor, não seja percebido. E é por isso que toda pessoa que é um santuário do Senhor atrai inveja. E muitas vezes você até pensa, eu já vi cristãos me perguntarem: pastor, não tenho nada, mas todo lugar que eu chego tem pessoas que esboçam inveja. E aí eu sempre dou aquela risada característica e digo para a pessoa: você não tem nada, entre aspas. Somos portadores do que há de mais valioso, que é a presença do Espírito Santo em nós. Isso é tão importante que não tem preço. Isso é tão importante que não pode ser comprado. Isso é tão importante que não há riqueza alguma que possa comprá-lo. Mas essa presença foi comprada por algo tremendo, que foi o que Cristo fez na cruz por nós, em nossa vida. Se Cristo não houvesse comprado a nossa vida com seu sangue e com seu corpo moído na cruz do Calvário, não poderíamos hoje sermos portadores dessa presença. Veja quão grande dádiva é Deus nos confiar isso, nós não merecendo nem o olhar de Deus. Imagine sua presença em nós. Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Perderia o sentido, né? Candeia era algo que iluminava nesse tempo. Faria sentido alguém ter uma candeia para colocar debaixo do cesto? Nós estaríamos fazendo com que a motivação existencial daquilo
não fizesse sentido. Ninguém liga uma luz para abafá-la. Inevitavelmente, a luz de Cristo precisa ser vista em nós. E isso deve ser uma preocupação que a gente deve trazer conosco. Não é se preocupando com o que os outros vão pensar, não, gente. Porque se a gente viver se preocupando com o que os outros pensam, a gente não vive. Porque é muito mais fácil as pessoas criarem conclusões que não são verdadeiras de você e de mim, de nós, do que admitirem que somos de Deus. Cristo passou por isso. O próprio Cristo. Veja as aberrações que foram ditas, né, com relação a Jesus no processo do seu injusto julgamento. Jesus, sendo Deus encarnado, imagine nós. E saibam disso, o preço de sermos templo da habitação do Senhor é o que eu costumo entender como o da segunda cruz. Calma que não é heresia. A cruz que jamais suportaríamos foi que Cristo levou sobre ele. E nenhum de nós poderíamos fazer o que ele fez. Porque ele é santo. Porque ele é Deus. Mas a segunda cruz, ela existe e o próprio Jesus falou sobre ela. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Isso é ser templo da morada do Espírito Santo. Isso é testificarmos dessa presença bendita ao mundo que anda cada vez mais em trevas. Ao contrário, coloca-se no velador. O velador era como se fosse um suporte na parede, onde se colocava a candeia em pontos estratégicos para iluminar uma casa, um ambiente. Assim ilumina todos os que estão na casa. Aonde vocês estiverem, brilha a luz de Cristo e alumie a sua casa, seu trabalho, a sua rua. E é óbvio, luz e trevas não se misturam. Então prepare o seu coração, porque onde você chegar como um portador da luz do Senhor, vai ter quem se incomode. Prepare seu emocional. Não ache que todo mundo vai gostar de você, não, porque é o inverso. É mais fácil uma maioria ser contra você, aonde você está. Mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena servir esse Deus. Porque a nossa recompensa não está aqui. A recompensa ainda está por vir. E olha que Ele tem nos abençoado tanto, né? Estamos vivos, chegamos até aqui, vamos voltar para casa com fé em Deus, na bênção do Pai. Mas pode ter certeza que o melhor da parte do Senhor já veio em nossa vida, que é a salvação. E o que nos resta é continuarmos firmes na presença desse Deus Todo-Poderoso. Assim deixem a vossa luz resplandecer, ou seja, deixe a sua luz. Não retenha não. Tenha medo não. Tem gente que tem medo de se posicionar. Eu sou cristão, eu estou ouvindo uma conversa aqui, meu Deus, eu quero falar, mas se eu falar vão ficar com raiva de mim. Não deixe de falar não. Se há oportunidade para você falar de Deus, fale. Fale. Hoje à tarde a pastora ganhou um presente de 2 irmãs que estão iniciando um negócio. E aí quando a pastora foi para esse lugar, eu a levei. Tinha uma outra jovem lá. E eu já falei em outras mensagens aqui que a pastora, em todo lugar que ela vai, ela evangeliza. É dela. É dela. Ela disse: amor, eu não consigo. E eu digo: glória a Deus que você não consegue. Ela: não consigo. Quando eu vejo uma oportunidade, eu entro. E aí ela começou a falar a respeito do Senhor. Aproveitou que aquelas 2 jovens que estavam presenteando elas eram cristãs. Aí uma até disse: meu Deus, fala Jeová. E aí Deus começou a usar a pastora enquanto ela estava recebendo o serviço. E aí descobriu-se no final que aquela jovem ali é desviada, afastada do evangelho. A pastora não conhecia essa menina, não conhecia, não sabia, pelo contrário, achava até que não era cristã. E no final de tudo, a pastora estava me compartilhando que essas 2 jovens ficaram impressionadas e disseram: pastora, como Deus te usou.
Veja, ela estava no lugar para receber um presente e não impediu que a luz de Cristo brilhasse através da vida dela. É isso que nós precisamos ter. É isso que nós precisamos buscar. É isso que precisamos desejar. Deixe a luz do Senhor brilhar em sua vida, não a detenha, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Não é a nós, é a Deus. A Deus. A Deus. Romanos 12:1. Eu amo esse texto, meu Deus. Eu amo demais as instruções que Deus trazia através de Paulo. Amo toda a Bíblia. Mas a gente sabe que a história de Paulo é uma história de uma conversão profunda. Era um homem arrogante, vão religioso. E quando ele tem sua vida transformada, a sua história é radicalmente mudada por Deus. E dentre tantos ensinamentos que o Espírito Santo trouxe à humanidade através dele, esse é um dos mais intensos, na minha opinião. Apresentem vossos corpos em sacrifício vivo. Sabe o que significa isso? É realmente não termos mais vontade própria, procurarmos viver as vontades do Senhor. E como reflexo, o nosso corpo será sacrificado, porque ele será mortificado para o pecado. E quando a gente comete algo errado, a gente logo se sente mal. Isso é a ação do Espírito Santo em nós. Pedimos perdão, nos refazemos e voltamos a lutar contra aquilo. Isso é vivência cristã. Apresentem vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Esse culto tem que se dar diariamente, não é só aqui. Eu repito, aqui estamos entre irmãos para cultuarmos esse Deus. Mas o culto deve continuar depois que sairmos daqui. Diga glória a Deus. Então não esqueça dessa frase: o culto não pode parar. Você pode dizer para quem está do teu lado, diga: o culto não pode parar. Esse vai acabar daqui a pouquinho, mas o nosso culto particular, ele continua. Ele continua, ele tem que ser incessante. Olha a frase que Deus me deu em uma das reflexões que fiz algum tempo atrás: o que eu ofereço no altar de um templo físico deve ser um reflexo do que diariamente ofereço a Deus no altar da minha vida no secreto. Eu fiz menção anteriormente dessa reflexão, mas eu creio que a profundidade que o Senhor nos trouxe quanto a essa instrução, quanto a essa reflexão, que também tem respaldo bíblico, que ela esteja cravada em nosso coração. Ser casa de Deus é refletir o caráter dele em nossas ações. Nossa vida se torna um culto vivo, uma constante adoração. O fato de, pela misericórdia e graça do Senhor, sermos portadores da presença santa e maravilhosa dele, não desmerece a necessidade de comunhão com outros cristãos do templo físico. É imprescindível que não nos esqueçamos que somos corpo de Cristo junto aos irmãos. Recentemente eu fui com os meus 2 filhos numa farmácia, e ao chegar na farmácia, uma senhora simpática estava na fila. Aí eu disse: não, senhora, pode ser atendida, eu espero com os meus filhos. Ela: puxa, obrigado. E ela reagiu como se tivesse recebido algo meio que anormal. Eu disse: vai, a senhora fica à vontade, eu espero com eles. Aí ela agradeceu. Aí ela fez o pagamento. Quando ela saiu, caiu da bolsa dela um maçozinho de dinheiro, uma quantidade X de dinheiro lá. Aí eu conversando com os meninos olhando os docezinhos. Quando eu virei, eu disse: eita, e esse dinheiro? Aí a senhora já estava do lado de fora da farmácia. Aí eu disse: Jaziel, chega, corra para lá e chama aquela senhora que eu acho que é dela. Porque só estávamos ali no caixa, ela, eu e os meninos. Haviam outros clientes, mas lá no balcão. Aí quando eu falei isso, vi um cara de longe que disse: oh, meu Deus, Dona Maria desligada, esse dinheiro aí. Ele falou de um jeito que se fosse eu sabe, do jeito que ele falou, acho que se ele tivesse ali no meu lugar, eu acho que ele tinha pego aquele valor. Eu percebi a nocividade da maneira que ele falou. E aí quando Jaziel veio com a senhora, ela olhou e disse: meu Deus. Aí pegou e disse: puxa, muito obrigado. E aí a vendedora da farmácia olhou para a gente como se fôssemos ETs. Sabe aquele olhar que você percebe que a pessoa está olhando assim: meu Deus, eu não fiz nada do que é normal.
Se não é meu, eu não tenho que ficar, tem que devolver. Mas foi interessante o olhar da mulher do caixa. E aí Jaziel e os meninos, eu converso sempre muito com eles sobre isso. Aí Jaziel disse: pai, é assim, né? Quando a gente achar, esse negócio de achado não é roubado, não é de Deus não, né, pai? Eu disse: não é de Deus não. Que negócio de achado não é roubado? A gente está vendo de quem é, a gente sabe de quem é. Se sabe de quem é, então chama e devolve. E ele: é isso mesmo, pai. Então são nas pequenas coisas para nós, mas para ela foi um valor que certamente ia fazer falta para outra coisa. Sermos luz hoje. E isso nos traz uma sensação de dever cumprido, é gostoso demais. Você se alegra no Senhor, né? Porque você sabe que se fosse pela sua carne, você não faria isso. Mas que você fez porque existe uma palavra dentro de nós que muda a nossa estrutura. Mas muda tanto a ponto de fazer com que a gente não cobice o que é dos outros. Será que eu posso ouvir um glória a Deus? E para encerrar, eu trago um texto para cada tópico importante, para a gente refletir também sobre tudo que a gente ouviu aqui. O fato de, pela misericórdia e graça do Senhor, sermos portadores da presença santa e maravilhosa dele, não desmerece a necessidade da comunhão com os irmãos do templo físico. É imprescindível que não esqueçamos que somos corpo de Cristo junto aos irmãos. Ah, pastor, mas também tem gente na igreja. Gente, olha, tem gente na igreja que te incentiva a servir a Deus, e tem gente na igreja que é como uma lixa. Como assim? Para que serve uma lixa? Para nivelar, né? Então tem gente que é um tratamento mesmo. Então dentro da igreja tem pessoas que colaboram com a gente por se somar, e tem pessoas que colaboram com a gente por nos tratar. Então não é motivo para a gente sair de um templo por conta de muitas vezes se chatear com pessoas, porque não tem igreja perfeita. E eu costumo inclusive dizer: olha, os únicos motivos que encontro na Bíblia que devem servir para a gente não estar no ajuntamento: 2. 1. Doutrina que não seja solidamente bíblica. Eu que não fico numa igreja com doutrina sólida, não fico mesmo, perder tempo. E 2, uma liderança que não vive o que prega. Se essas duas coisas não estiverem, o resto, gente, é normal para a igreja, porque nem todo mundo está no mesmo nível de espiritualidade. Fora as pessoas que estão começando a chegar agora, ainda vão ser libertas, transformadas. A gente tem que ter paciência. E é por isso que o apóstolo Paulo exortou tanto Corinto, né? Olha, tem gente que ainda está insistindo em estar no leite. Em outro momento fala a respeito de suportarmos os débeis na fé. Uau! E tem débil na fé? O apóstolo Paulo disse que existiam. Então precisa pedir a Deus sabedoria para lidar com essa diversidade. Mas o lugar para estarmos é juntos. Juntos. Isso nos melhora em Cristo. Isso ajuda para que a gente se fortaleça mais e mais também. Busque santidade diariamente. Limpe o templo, que é o nosso coração. Isaías 55:6 é um dos primeiros textos com o qual me deparei na minha conversão. Então não esqueça essa referência. Eu tenho ela decorada desde quando eu me converti há mais de 32 anos. Isaías 55:6 diz: procurai ao Senhor enquanto é possível encontrá-lo, invoque-o enquanto estiver perto. Então busque ter esse relacionamento diário com Ele. Alimente-se da palavra. O Espírito fala com quem escuta. Alimente-se da palavra. O Espírito Santo fala com quem escuta. Nós estamos vivendo um momento em que as igrejas das revelações estão assim. Eu creio no dom. Deus pode usar algumas pessoas, sim, para liberarem palavras específicas que não destoam das que já foram reveladas, e que tão pouco não desmerecem a leitura da Bíblia. Mas hoje o que a gente mais vê é gente atrás de eis que. Não vou ali porque eu quero ali. O homem vem eis que e olha para mim meio estranho e eu gosto.
A gente precisa gostar da Bíblia, que essa revelação aqui, ela é infalível. O homem muitas vezes pode fingir estar sendo usado por Deus para enganar. A palavra é o nosso alicerce. Creio na manifestação dos dons, mas admito que hoje há muita gente picareta, fingindo usar dons para enganar os outros. Então, se a gente não tiver Bíblia na veia, facilmente seremos ludibriados, enganados. Por isso que precisamos ter a palavra de Deus. Repito, creio na manifestação dos dons. Creio, não sou sensacionista não, creio. Só que também creio que estamos vivendo um tempo que precisamos vigiar muito mais. Vigiar muito mais. Muito, mas muito mais. Alimente-se da palavra. Olha o que Jesus diz em Mateus 4,4. Ele relembra o texto do Antigo Testamento: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por que eu digo que eu creio? Eu estava conversando recentemente com meu irmão Hugo sobre uma experiência sobrenatural, uma dentre tantas que Deus deu a ele. Uma vez uma senhora chamada Salma, amiga do diácono Robson. Na verdade ela era conhecida pelo diácono Robson porque seu esposo, que estava convalescente na UTI, prestes a morrer, era ateu. E aí a esposa dele solicitou à igreja uma visita. E no dia eu não pude ir porque eu estava numa outra programação. E aí eu orei e disse: Deus, me mostra quem eu vou pedir para que vá lá. E aí eu entrei em contato com o Hugo. Robson já iria porque era amigo, da viúva hoje. E quando eles foram lá, a Cris também estava junto. E quando eles me contaram o que aconteceu, Deus usou meu irmão tão tremendamente, muitas coisas que ele nem sabia do rapaz. E foi um mover tremendo dentro daquela sala, né, Cris, de hospital, aquela UTI. Que, para resumir, eles fizeram apelo e o homem se converteu e depois ele faleceu. Aquela alma não se perdeu. Não se perdeu. Até hoje, quando a gente conversa sobre, a gente se arrepia, né? A gente se arrepia da maneira que Deus fez. Deus usando pessoas disponíveis. E naquele momento aquele homem não foi, depois da sua morte, para o inferno, mas para a glória de Deus hoje está com o Senhor. Palavra que foi pregada, os dons da parte de Deus que naquele momento aconteceram, dons que não cessaram, e o Senhor operou de maneira tremenda naquele lugar. Mantenha comunhão com o corpo, não se isole. Não se isole não, mantenha comunhão. Esteja no meio dos irmãos, faça amizades, né? Tem tanta gente boa na igreja. Faça amizade, interaja. Observe aqueles que são fervorosos, caminhe com eles. Aqueles que têm lições para dar, experiências para contar, como é bom. Seja cordial também com aqueles que estão começando. Hebreus 10, 25. Já fiz menção desse texto, mas não me custa nada recapitulá-lo. Não abandone a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivem, incentivem. Irmã, cadê você, irmã, que nunca mais eu vi na igreja? Eu sinto sua falta, mulher. Mas não é na frente dos outros não, viu? Não, você fale diretamente com a pessoa em amor. Porque às vezes está ali no grupo de 4. Não, fala diretamente. Que falta, irmã. É tão bom quando a gente ouve isso. Não é? Quando a gente sente falta e chama para a pessoa estar com a gente incentiva, liga, manda mensagem de WhatsApp. O texto diz que nós precisamos ser incentivadores. Incentive. Esteja sensível à presença de Deus. Ele habita em você. Olha o que diz em Hebreus 3,15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o coração. Quer ver uma das provas mais evidentes de um coração endurecido quando está no culto público?
é achar que do altar está vindo o recado. Quando isso normalmente acontece, a pessoa já morreu espiritualmente aí e nem sabe. Às vezes acha que o que vem do altar se trata de um recado, quando na verdade Deus está falando para toda a igreja, inclusive para mim. Inclusive para mim. Sejamos sensíveis, reconheçamos os nossos erros, né? Nos refaçamos. Cabe a nós ouvir com o coração aberto, sem resistência. Um coração sensível é aquele que se deixa moldar, corrigir, ser conduzido pelo Espírito Santo. Nos permitamos a transformação. Quais são as áreas da nossa vida que precisam mudar? Quais são? Quais são as áreas? Não sejamos como essa geração, gente. Essa geração é muito mimizenta, não sabe lidar com a verdade, logo se diz machucada, ferida, com exortação, É uma geração que não sabe lidar com isso. Eu sou de uma geração que eu compartilhava recentemente com um pastor que nos visitou aqui, pastor Jadson. E nós fomos no passado de uma igreja neopentecostal. Igreja neopentecostal é uma maneira que o pastor trata o membro. Eu não vou falar de maneira generalizada, porque eu não congreguei em todas, mas congreguei em uma. E sabe qual era a comunicação? A comunicação era sempre com aspereza. Sempre. E sabe como eu reagia? Eu estou fazendo para Deus. Se é para Deus, então muitas vezes eu não ligava. Simplesmente entendi, estou fazendo para Deus. E aí esse pastor me disse: pastor, eu tenho visto que essa geração de hoje é uma geração que não suporta mais advertências, repreensão e nem chamamento de atenção. É uma geração que só quer ser massageada no ego, só quer ouvir elogio, só quer ouvir palavras de autoajuda, só quer ouvir sobre vitória, só sobre conquista. Mas eu já falei que se formos obedientes, nós seremos abençoados. Uma vez alguém me disse: pastor, qual é o culto que o senhor vai falar sobre vitória? Eu disse: meu filho, todo culto eu falo. Quando você é obediente, você será abençoado quando entrar e quando sair. Vocês não cantaram isso no começo do culto? Para a direita, para a esquerda, né? Se eu sou obediente, a bênção de Deus estará comigo no campo ou na cidade. Se eu sou obediente, a minha amassadeira será abençoada. Se eu sou obediente, os meus filhos serão abençoados. É uma consequência. A bênção de Deus virá a partir do momento que a minha vivência seja de um templo vivo. Você acha que um pai como Deus não vai se comprazer de presentear você com o que você realmente necessita? Tem coisa aí que você nem está pensando em pedir, que Deus já providenciou para você amanhã. E que quando acontecer você vai dizer: meu Deus, realmente, por que eu não pensei nisso? Isso é mais importante do que eu venho buscando. Porque Deus só vai nos dar aquilo que realmente necessitamos. E a gente vê no Neotestamentário, né? Vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos. Acaso Deus vai nos dar pedra em vez de pão? O Deus que nós servimos, Ele é lindo. E Ele sabe do que você necessita. E Ele já está trabalhando. Você crê nisso? Só adore, só louve, só bendiga o que você precisa. Ele já está fazendo. Mas eu não estou vendo, esse é o problema, né? A Bíblia diz que nós não podemos, o apóstolo Paulo mais uma vez diz, viver por vista. Porque se a gente for viver por vista, a gente desiste amanhã ou hoje. E principalmente diante de todas essas notícias. Mas se nós vivemos por fé, ainda que tudo pareça cair ao nosso redor, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, saberemos que Deus estará conosco. Ele tem estado conosco. Você crê nisso? Vamos orar ao Senhor.